E se eu te dissesse que o cromossomo responsável por definir o sexo masculino pode estar desaparecendo? Isso significa que os homens podem deixar de existir no futuro? Calma. A resposta é bem mais complexa e científica do que parece. Para entender isso, precisamos falar sobre genética. Os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos, e um desses pares define o sexo biológico. XX para mulheres e XY para homens. O problema começa justamente no Y. O cromossomo Y é pequeno e carrega bem menos genes do que o cromossomo X, mas ele tem uma função essencial. É nele que está o gene responsável por iniciar o desenvolvimento masculino. Sem esse gene, o corpo segue o padrão biológico feminino. Agora vem a parte mais intrigante. Ao longo de milhões de anos, o cromossomo Y tem perdido genes. Estudos mostram que ele já foi muito maior no passado. Mas, com o tempo, sofreu um processo de degeneração genética. Isso acontece porque, diferente de outros cromossomos, o Y não se recombina da mesma forma com outro igual, ou seja, ele não se corrige com facilidade. Isso parece assustador. Mas calma, a ciência mostra que esse processo não é rápido. Estamos falando de mudanças que levam milhões de anos. Além disso, o cromossomo atual é muito mais estável do que antes, ou seja, ele pode ter perdido genes no passado, mas agora parece estar relativamente estabilizado. Pesquisas em genética indicam que o cromossomo Y mantém os genes mais importantes para sua função. E mais, algumas espécies de animais já perderam o cromossomo Y, mas desenvolveram outros mecanismos para determinar o sexo. Isso mostra que a natureza pode encontrar caminhos alternativos. No caso dos humanos, não há evidência de que o Y vá desaparecer tão cedo. Mesmo que isso acontecesse, levaria milhões de anos, e até lá, a própria evolução poderia criar novas formas de adaptação. Então, o cromossomo Y está sumindo? Sim, ao longo da história evolutiva. Mas isso não significa que os homens estão em extinção. A ciência mostra que o corpo humano está sempre mudando, mas de forma muito mais lenta e complexa do que imaginamos. Agora me conta, você já tinha ouvido falar disso? Se curtiu, se inscreve para mais conteúdos como esse.